dias, número 650, na responsabilidade do pastor Flamides. Hoje ele está aí em São Paulo, né? Juntamente com a família, na formatura do seu filho ali no Exército. Que Deus abençoa, fortalece a sua vida aí, nosso pastor, a sua família, o seu filho, possa cada dia ser mais próspero, né? Ali está enganjado nas Forças Armadas do nosso Brasil. Estamos aqui do nosso lado, o nosso presbítero José Roberto, mais conhecido como Fogo Puro, amém? É o nosso irmão que nos ajuda, nos dá auxílio no trabalho de missões aqui nesta congregação. A nossa sede fica na Avenida dos Andradas, 1125, ali na responsabilidade do nosso pastor, presidente, pastor Samuel Lopes da Silva, né? Mas na coordenação do campo todo da missões aqui de Juiz de Fora. Fica na sua responsabilidade. E hoje estaremos no assunto, né? Todos condenados, todos condenados pela lei, né? A lei, ela veio ali através de Moisés no tempo antigo, para o povo de Israel e para os nossos dias, né? Jesus, ele veio na terra, ele não tirou nenhuma palavra, nenhum mandamento da lei, pelo contrário, ele ainda acrescentou mais, né? Ele fez algo mais ainda, né, provável da lei, né? Mas pela lei nós já estamos condenados, né? Mas nós hoje, na nossa a atualidade dos nossos dias, nós estamos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele cumpriu a lei ali, naquela cruz do Calvário, ele rasgou o véu de cima a baixo, nos dando a oportunidade, né? O acesso livre na presença do nosso Deus Altíssimo. O nosso presbítero Zé Roberto estará já trazendo uma palavra, né, para a nossa reflexão nesse dia de sexta-feira, nesta manhã abençoada aqui de Juiz de Fora, né? Deus abençoa os irmãos aí, nosso presbítero Zé Roberto estará com a oportunidade em nome de Jesus, amém? Mais uma vez uma oração. Senhor nosso Pai, nosso Deus, te agradecemos por tudo nesse momento, Sim, nesta Deus. hora desse dia maravilhoso. Amém, Jesus. A qual se encontramos, ó Deus querido, Abençoa, nesta Senhor, live. Deus. Toma em Toma tuas nas mãos, tuas no nome mãos, santo de Jesus. Jesus. Então hoje o nosso assunto é Todos condenados pela lei. todos né? condenados pela O lei. perigo do dinheiro, né? Amém? O perigo do dinheiro, né? Amém. Nós sabemos que Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 19, a qual foi escolhido 9, foi escolhido 19, mas aí eu vou ler do 9 até o 19, que diz assim: pois que somos nós excelentes? De maneira nenhuma, pois já donde demoestos que todos, judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito? Como está escrito? Não há um justo sequer. O 11. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inútil. Não há quem faça o bem. Não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua trata enganosamente peçonhas e áspide. Está debaixo de seus lábios. Boca cuja boca está cheia de maldição e amarguras. Os seus pés
são ligeiros para derramar sangue. Em seu caminho há destruição e miséria. 17. E não conhecerão o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Agora 19. Ora, nós sabemos que todos os que a lei disse, aos que estão debaixo da lei, o disse, para que toda a boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Toda a boca se fecha. Agora, aonde está o nosso escape? Sendo que ninguém. Porque eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou membro, eu sou salvo e tal, que a história. Mas você está condenado. E agora, para você tirar essa condenação? O homem sozinho não consegue sair do pecado. O homem está condenado. Nós vemos que Isaías profetizou no capítulo 53 de Isaías. Ele falou assim, no capítulo 53, verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando para nós, para ele, nenhuma beleza viemos para que o desejarmos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho como quem o homem escondia o rosto. Era desprezado e não fazemos dele causa algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si e nos reputou como aflito e ferido de Deus e oprimidos. Mas ele foi ferido pela nossa transgressão e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e sobre as suas pisaduras somos sarados. São bem-aventurados aqueles que crêem realmente nesse Cristo, a qual essa profecia que Isaías estava profetizando, o escape do homem que está perdido. O homem, aqui está escrito que todo homem está perdido. Nós vemos o verso 10. O verso 10 desse capítulo 3 de Romanos disse: como está escrito, não há um justo sequer. Por quê? Se não tem nenhum justo, é necessário cumprir essa palavra aqui, dá ouvido à palavra de Deus. Isaías escreveu também assim: eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele disse: eu sou condenado porque sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. E aqui então disse no verso 10: não há um justo sequer. Agora o verso 13 desse capítulo 3 de Romanos disse assim: a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente. O homem vive enganando. Peçonhas áspide está debaixo dos seus lábios.
essa peçonha aqui é veneno. É como um veneno da cobra que penetra no sangue e contamina o homem. Olha aqui o que disse o Salmo 140, versículo 3. É fogo puro, hoje vai ser fogo puro. Diz assim: aguçaram a língua como a serpente. O veneno da víbora está debaixo dos seus lábios. O homem está contaminado tanto. Ali no 13 diz que a garganta do homem é como um sepulcro aberto. Nós sabemos que o sepulcro por fora ele está calhado, hoje está na cerâmica, bonito por fora, mas por dentro está defunto. Assim também será o homem que esquece de Deus. Não, todo homem está condenado. Então nós temos que procurar para ser resgatado. Não é porque nós merecemos, não. Hoje a nossa transformação tem que começar hoje. Hoje nós temos que tentá-lo. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. É por causa disso que o homem tem que estar todo dia pedindo misericórdia ao Senhor. Olha o verso 15. Olha o verso 15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. O pé do homem é ligeiro para realmente derramar sangue. O 59 de Isaías, disse realmente que, no verso 7, disse assim, ó, o verso 7, e os seus pés correm para o mal e se apressaram para derramares o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e de quebrantamento há na sua entranhas. 8. Não conhece o caminho da paz. O que Jesus disse? Eu vos dou paz, não dou paz como o mundo dá. Não turbe o teu coração, nem temorize. Ele não conhece o caminho da paz. O único que tem paz é em Cristo Jesus. Nem os seus juízos nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fazem para si mesmo, tanto aquele que nada por elas não tem conhecimento da paz. O homem age que ele não tem conhecimento da paz. Quebranta o homem a si mesmo. Nós estamos condenados, na verdade. Mas o único que quebranta o homem é a paz. E a paz se encontra onde? Jesus. Pode falar um pouquinho. Jesus. O Senhor está falando aí sobre a paz e eu fiquei meditando, pensando aqui sobre aquele jovem rico, né? Em Marcos capítulo 10, versículo 17, ele nos traz assim uma palavra muito edificante sobre esse jovem, né? A qual ele chega diante do Senhor Jesus para conversar, para perguntar, e ele diz assim: e pondo-se ao caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele
e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: Por que me chama de bom? Ninguém é bom senão aquele que é Deus. E tu sabe os mandamentos: não adulterar, não matará, não furtar, não tirais falso testemunho, não desfraudar alguém, honrar pai e mãe. E ele, porém, respondeu e disse: Mestre, tudo isso guarde Deus da minha mocidade. Irmãos, quando a gente coloca essa palavra, essa passagem, a gente vê que aquele jovem foi instruído, né? Dentro do costume judaico, da lei, foi bem instruído. Mas eu fico imaginando, será que ele guardava isso tudo mesmo, sem errar ela? Sem errar? Sem cometer um erro sequer? Porque a Bíblia fala, se você tropeçasse em alguma coisa da lei, estava quebrada a lei toda. Os mandamentos estavam quebrados. Então, quando Jesus pergunta a esse jovem se ele tem feito, cumprido esses mandamentos, e ele fala: não, Deus da minha mocidade, da minha adolescência, eu fui instruído, eu fui aprendi. Mas faltava algo para esse jovem falar para Jesus. Jesus esperava só uma palavra dele. Não, eu estou tentando cumprir a lei. Jesus esperava era disso dele. E quando Jesus então vê esse jovem, a instrução dele, Jesus vira para ele e fala: então faz uma coisa para nós. Vai, vende tudo que você tem e reparte para os pobres. Pastor, presbítero Zé Roberto, quando a gente vê isso, a gente vê o amor ao dinheiro, né? É a razão a qual o ser humano está distanciando de Deus. Jesus não precisava de ver essa prova dele, não, porque já conhecia o coração dele. E a hora que ele recebeu essa palavra, ele ficou entristecido, ele foi embora. E Jesus, ele vira para os discípulos e começa a falar sobre essa atitude, né, da pessoa ficar preso ao dinheiro. O dinheiro em si próprio não é pecado, presbítero Zé Roberto, porque nós precisamos do dinheiro para vestir, para pagar nossas contas, para comer, para beber. Mas o nosso coração preso no dinheiro, isso sim é pecado. Hoje a gente vê que as pessoas estão abandonando a Deus para ficar preso no dinheiro. E o Senhor, quando fala de Isaías foi um profeta que deixou um exemplo muito grande para nós. A simplicidade dele de mostrar a humildade que precisava realmente de Deus na sua vida. Então nós como evangélico, nós como cristão, né, nós como crente, nós temos que ter a diferença de mostrar primeiramente Deus na nossa vida, o Espírito Santo na nossa vida. Ainda que cometemos erro, ainda que cometemos falha, mas o Espírito Santo, ele tem o poder de acrescentar algo na nossa vida, de perdoar as nossas falhas, e ele vir mostrando o resplendor do seu poder. Então, Jesus, ele vira para esse jovem. Jesus vira para Isaías. Jesus vira para outros profetas, como Elias, né? Como Eliseu, né? Como outros, Jeremias, Ezequiel, mostrando a diferença da gente ficar à disposição na dependência de Cristo, de Deus, e não agarrado ao dinheiro, à idolatria,
né? Quando falamos em idolatria, achamos que é somente uma barra de um santo ou de algo feito pela mão do homem. Não. A idolatria é tudo aquilo que o coração está agarrado nele. Então, mas nós devemos não ser cuidadoso com as nossas coisas. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é você querer ser zeloso ao ponto de achar que aquilo é mais do que Deus. Achar que aquilo tem mais serventia do que Jesus na sua morte na cruz do Calvário. Aí sim, aí passa a ser um perigo. Aí passa a ser algo que venha destruir a comunicação do homem com Deus. Então, hoje, nós estamos aqui trazendo uma reflexão da palavra do Senhor, né? A palavra a qual colocamos um título, todos estávamos condenados pela lei. Mas Jesus, ele veio, ele tirou, ele abriu o leque, né? Quando naquela cruz do Calvário, que ele ali teve a sua última respiração, ele abriu, ele rasgou aquele véu de cima a baixo. Hoje nós temos o livre acesso diante do trono de Deus, né? Hoje nós precisamos sim, presbíteros e Alberto, de oração de um ao outro do irmão, mas você tem que ir direto a quem? A Jesus. Né? O Senhor tem a liberdade de conversar com quem? Com Jesus. O Espírito Santo, ele te dá algo de combustível para você chegar diante do Senhor Jesus. Isso não quer dizer que iremos ver Jesus no nosso corpo corrupto, né? Ou incorruptível, né? Ou mortal, que nós vamos ver Jesus frente a frente, porque esse corpo não consegue ver o resplendor de glória dele. Mas nós podemos sim, e sabemos que ele está aqui espiritualmente, presbítero Zé Roberto. Ele está aqui junto conosco, está aí junto com você que está assistindo. Ainda que as dificuldades, ela vem, todos nós temos. Toda família, toda família na face da terra, neste momento, está passando por alguma dificuldade, presbítero Zé Roberto. Financeiro, sentimental e espiritual. Então, Deus, ele vê tudo. Deus, ele contempla tudo. Deus, ele vê. Quando esse jovem chegou diante do Senhor, ele já queria mostrar algo que ele só não era cumpridor da lei, mas que era também rico. E Jesus não está interessado na sua riqueza, não. Jesus não está interessado na sua riqueza. Jesus está interessado em você. Jesus está interessado na sua fé, na sua convicção, né, para junto naquele dia, né, mostrar. Várias passagens a gente vê, né, para Romanos, que nem foi lido, 3,19, né, diante. Lucas fala em 16:9 ao 12, do mordomo infiel, né, que recebeu do seu senhor. Cada um recebeu uma quantia. 1 talento, 2 talentos, 3 talentos, 4 talentos, 5 talentos. E cada um deles fez o quê? Granjeou, trabalhou. Mas um que tinha ficou com medo do presbítero Zé Roberto. E enterrou ele. Não, a hora que o meu senhor vir, eu vou entregar ele do mesmo jeito. E quando veio o seu senhor, e eles, cada um foi apresentando o seu que tinha feito, e o seu senhor foi se alegrando, até que chegou no aqui, ó. O que ele fala? Mordomo infiel. Será que nós temos, presbítero Zé Roberto, mordomo infiel dentro das igrejas?
Hoje em dia, quando eu falo aí as igrejas, eu abranjo do mundo inteiro. Temos presbítero, temos infiel. Tem infiel. Tem infiel. Amém? Nós sabemos que nós falamos que o escape é Cristo. E o pastor Paulo falou sobre o filho pródigo. O jovem rico. O jovem rico. Jovem rico que colocou o coração. Aqui está dizendo por que o homem está direto no pecado. Porque o coração dele inclina com as coisas que não são de Deus. E aí fica realmente fica invisível. Você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar onde você está. Você está condenado e não consegue enxergar que está condenado, que não tem direito. Mas como Jesus apresentou para aquele moço rico, jovem rico, mostrando para ele que o coração dele não estava em Deus. Ele falou que praticava todas as coisas boas, leis, cumpria tudo certinho, desde o princípio, mas porém provou para ele que ele não estava. Ele estava condenado. Ele precisava de Jesus. E Isaías profetizou. Isaías hoje está lavando, hein? Isaías hoje está no pique. Isaías profetizou, e falando no capítulo 59, disse assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto a vós, para que não vos não ouça. Porque a vossa mão estão contaminadas de sangue, e os seus lábios de iniquidades, e os seus lábios fala falsamente. A vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que comparece em juízo pela verdade. Confia na verdade e anda falando mentiras. Confia na verdade e continua falando mentira. Concebe o trabalho, produz iniquidade. Olha o verso 6 do capítulo 59. E as suas telhas não prestam para vestes, que é o brasílio, né? Que vive plantando. Nem se podarão sobre as suas obras. Verso 7. Os seus pés correm para o mal, apressa para derramar sangue inocente, e os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição, quebrantamento há em sua entranhas. Não conhece o caminho da paz, que é Cristo, a qual Jesus se apresentou para o rico. Não conhece o caminho da paz. Juízos se passam na sua vereda. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Olha o versículo 20 do capítulo 1 de Romanos. O que disse aqui? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação,
do mundo. Tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estende e claramente e vem pelas coisas que estão criadas para que ele fique inexcusáveis. O homem não consegue enxergar as coisas que Deus, desde o princípio da criação, porque o pecado cega o homem. Olha o capítulo 2, verso 1, diz assim: portanto, os irrecusáveis, quando julgar o homem quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julga o outro, pois tu que julga faz o mesmo. Quem julga o seu irmão está se julgando a si mesmo. O homem, você está condenado. O homem condenado, ele procura condenar, é descarregar a sua condenação no outro. Ele vê o defeito do outro. Ele pesquisa a vida do outro para sair falando. É porque ele está... Olha, fora de brincadeira. Tem gente que senta em cima do problema dele e fica vendo dos outros. Pode notar, as pessoas que ficam preocupadas com o outro, o defeito do outro, porque o dele está escondido. Está escondido. O dele está debaixo. Mas... Está igual o Brasil, como é que é? Planta Brasílio. Mas nada fica encoberto, né? Deixa eu completar aqui. Então aqui, ó. Pois tu julga, porque você faz o mesmo. Você está enquadrado do mesmo. Olha, o 2, capítulo 2, verso 2 de Romanos. É fogo puro. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga o que faz tais coisas? E tu, ó homem, que julga os que faz tal coisas? Cuida que, fazendo-as tu, escapará do juízo de Deus? Você que está julgando o outro, você está enterrando. A Bíblia diz que nós temos que ajudar e não se atrapalhar. Então, tu que julga o outro é porque você precisa ser julgado. A minha avó viveu 103 anos. Por causa de quê? Ela cuidava da vida dela. Ela cuidava da vida dela. A minha tia está com 90 anos. Deu até Alzheimer, porque fala pouco. O moleque que fala pouco dá Alzheimer mais rápido, você sabe? É, aquela que fala mais, a mais fofoqueira, não dá muito mais. Mas aquela que prende, provoca Alzheimer, sabe? Mas só que tem uma coisa, já está com 99 anos. Vai para 100. Vai para 100. As pessoas que morrem, velho, é os órgãos que vão morrendo devagarzinho. Porque cuidava da vida dela. Aqui está dizendo, aquele que cuida da vida do outro é porque está condenado. Está condenado. Vamos ler mais uma vez aqui? Diz assim: bem sabeis que o juízo de Deus é segundo a verdade,
sabem sobre os que tais coisas fazem. Tu, ó homem, que julga os que faz tal coisa, cuida que, fazendo tu, escapará ao juízo de Deus? É uma pergunta. Será que você praticando essas coisas, preocupando com a vida do outro, você já é condenado? A Bíblia diz que nós somos condenados pelo pecado. E o único que faz nós justificar, nós estamos aqui, nós somos salvos, porque nós temos Cristo. Cristo está nos perdoando cada dia mais. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é Cristo Jesus. É a vida eterna. É a vida eterna dada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe e que espero que seja fogo puro. É que Deus abençoe o nosso presbítero Zé Roberto, né? É uma palavra que vem edificando, né, a nossa vida todos os dias, né? O senhor lembrou do jovem rico e depois falou do filho pródigo. Está lá em Lucas 15, 11, né? Quando aquele jovem tinha de tudo dentro da sua casa. Nós já estamos terminando, hein? Aquele jovem tinha de tudo. Aquele jovem era tratado como um patrão. Como um patrão. Um príncipe. Mas não foi o suficiente para ele. Ele tinha de tudo, tinha pão à vontade, né? Tinha carne à vontade. Ele tinha tudo à vontade e à sua disposição. E aquele jovem vira para o pai um dia e pede a herança ao pai. Ele já começou errado, o presbítero Zé Roberto. Porque a herança pertencia a quem? Ao mais velho. Mais velho. A mais velha é ele pulou ele pulou na frente. O mais velho que pertencia à herança e administrava. A não ser se o pai tirasse ele, né? Da frente. E aquele jovem agora pula ali na frente e pede a herança ao pai. Dá um entender que ele estava pedindo o pai para morrer. Quando o filho faz isso com o pai, dá a impressão que o pai já não serve mais para nada. E aquele pai, com toda a sua bondade, pega agora, divide a herança. Não sei se dividiu em 3 partes ou se dividiu em 2, mas ele pega a parte que pertencia ao filho e entrega na sua mão. E a Bíblia fala que mais para frente ele junta a sua roupa e vai embora para uma cidade. E naquela cidade começa a ter o quê? Uma crise. A fome começa a bater. Quantas pessoas têm tudo dentro da igreja? Tem um cargo, tem uma confiança, tem um respeito, né? Às vezes tem até um salário, né, presbítero Zé? Tem até um salário. Mas não acha que é o suficiente. Ele precisa ir lá fora. Ele tem que dar um pulo lá fora. E muitas das vezes o pulo lá fora não volta mais para dentro da igreja. Porque o inimigo cefa a vida dele lá. E quando ele volta destruído. E nós vamos ver aqui, nessa parábola, ou nessa passagem do filho pródigo, que Jesus contou. Ele agora começa a pedir emprego. Alguém dá a ele um serviço, manda ir para o campo a trabalhar. E ele vai para o campo. E ali começa a tratar de porcos. Eu imagino, presbítero, para quem era um filho de um homem rico, a descer numa posição tão baixa de tratar de porcos que tem um cheiro tão ruim. É uma carne boa, mas tem um cheiro ruim.
as suas fezes é do cheiro ruim. E ele agora começa a desejar a comida para comer a comida daqueles porcos. E vem agora o arrependimento. É o que nós falamos sobre a lei. Todos eram condenados pela lei. Mas Jesus, ele veio para quebrar. Ele veio para te mostrar o caminho do arrependimento. E esse jovem agora se arrepende. E ele começa a falar consigo mesmo. Na casa do meu pai, os jornaleiros têm pão à vontade, os trabalhadores têm pão à vontade. E eu aqui passando fome, privação de pão. Levanto e vou para a casa do meu pai. E a Bíblia fala que o pai vendo ele, aquele homem diante, longe. Foi a única vez que eu vejo escrito aqui que o pai saiu da porta que estava esperando e correu diante dele e abraçou e o beijou. Jesus, ele fez isso. Jesus, ele desceu, ele estava esperando um ser humano a tomar uma atitude. Ele não tomou. Mas quando ele viu o ser humano, ele correu, ele desceu do céu e nos abraçou. Estamos terminando, irmãos. Eu quero te fazer um convite. Aonde você estiver, se você se encontra distanciado da presença do Senhor, hoje é o dia. Hoje é o momento. O presente é agora, porque o futuro pertence ao Senhor. O presbítero Zé Roberto estará também trazendo as suas considerações para nós terminar essa live. Mas fica essa passagem gravada no seu coração. Amém? É o filho pródigo, né? Sim. O filho pródigo, o que acontece? Quando ele estava numa boa, junto com o pai dele, tranquilo, cumpriu-se. É a semelhança, eu estou fazendo uma comparação desse versículo aqui, ó. Versículo 6 do capítulo 59, disse: chocou ovo de brasilico e teceu telha de aranha. Eram os pensamentos dele. Ele fazendo os planos, chocando, fazendo plano. E teceu os planos, telha de aranha. Aquele que come dos ovos dele morrerá. Quer dizer, ele pegou e levou, e pegou a herança e comeu tudo. Comeu a herança, destruiu a herança. E no fim, acabou-se. Quer dizer, morreu a herança. A herança dele morreu. Aí o que aconteceu? E apertou e saiu dele uma víbora. E agora? O que ele virou? Um menino. Porque foi cuidar de esporte. Ele não tinha o salário, não dava para comer. Saiu o quê? Veneno. Virou. Aqui diz sobre a víbora, quer dizer, mordeu o pecado. O pecado entrou, que ele ficou pobre, ficou miserável. E a Bíblia diz que realmente aqueles quebrantados de espírito sempre dá bebida forte para esquecer os seus passados. Mas Deus fez que ele lembrasse do seu pai. Na casa de meu pai tem muitos pão, muitos trabalhadores do meu pai. Então, quer dizer, vamos completar o versículo aqui para ficar melhor. Ó, choca ovo de brasilico. Olha os seus pensamentos, hein? Os pensamentos seus não são os pensamentos de Deus. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como a terra, assim como o céu está mais alto do que a terra, assim são